Fala aí, mamonês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima noite de sexta-feira a todos vocês. Bora pra cima, lembrando que amanhã é o dia do Palmeiras entrar em campo, jogar um bom futebol, ou pelo menos conseguir os 3 pontos contra o Fluminense. Notícia importante sobre esse jogo e também mais algumas coisas e principalmente sobre o Gerson. Uma notícia aí que acho que vale a pena passar pra vocês, de uma pessoa que esteve conversando com ele. Vocês perguntam bastante sobre esse atleta. E quero falar uma coisa sobre arbitragem. Já está definido o árbitro que vai apitar Palmeiras e Flamengo semana que vem em Lima, no Peru. Lembrando que assistir filmes ECS é o primeiro comentário na descrição, galera. Você vai fazer o teste na hora. Você vai assistir todos os campeonatos pelo mundo afora e principalmente o Brasileirão, final da Libertadores, Copa do Brasil, que vai ter sua sequência, e os principais campeonatos da Europa. Você vai ter um ótimo custo-benefício, beleza? Bom, começando aqui, o Fluminense amanhã não terá Thiago Silva e também nem o Lúcio Acosta, aquele que fez um golaço lá, batendo uma chapada lá no Rossi, que foi no ângulo. Os dois não vão jogar amanhã contra o Palmeiras. Por quê? Sendo poupados, excesso de jogos. O Thiago Silva, segundo que soltaram aqui, ele não gosta de jogar em gramado sintético. E são jogadores importantes do Fluminense nesse time, que venceu o Flamengo na última rodada. Eles não vão jogar amanhã. A torcida do Fluminense fazer uma pressão. O Fluminense entregar o jogo pro Palmeiras para retribuir lá 2010. Vocês lembram lá em 2010, quando estava jogando Palmeiras e Fluminense e o Palmeiras se perdesse, o Corinthians, já trabalhava o Corinthians na briga pelo título. O Diney fez 1-0, mas aí o Palmeiras acabou tomando a virada. Aquele dia foi engraçado. O torcedor pediu para entregar e agora o torcedor do Fluminense faz isso, mas os jogadores vão fazer isso, é outro papo. Eu sempre falo isso, jogadores são todos amigos, vivem junto, eles não têm muito esse negócio de torcer, sabe? Isso é coisa da torcida, mas esses estão fora da partida. Outra coisa, gente, já está definido o árbitro. Dario Herrera, argentino, não estava no meio dos 4 lá que estavam cotados para apitar a final da Libertadores, e ele será o árbitro. Ele apitou 3 jogos do Palmeiras. Esse ano apitou o primeiro jogo do Palmeiras contra o Universitário. E o Palmeiras venceu as 3 partidas que ele apitou. O outro jogo foi contra o Deportivo Táchira e o outro não lembro contra quem foi. Mas o Palmeiras venceu as 3. Ele será o árbitro da final, um árbitro argentino, vai deixar o jogo correr mais, né? Não é aquele árbitro que vai ficar picotando muito o jogo, como o Vilmar Rodan tem muito esse perfil. O outro, que era o Facundo Telo, né? Outro que deixa o jogo correr um pouco mais, mas às vezes dá muito cartão. Esse é o árbitro, não conheço muito sobre esse árbitro, só espero que ele apite o jogo, passe despercebido, que vai ser já um bom sinal. Uma coisa que chamou a atenção aqui, antes da informação do Gerson, é o árbitro que vai apitar o jogo amanhã, Palmeiras e Fluminense, e Flamengo e Bragantino. A Renata Ruel até falou sobre isso, são árbitros inexperientes. Escalaram isso. O Jonatas Benkenstein, acho que é isso, difícil não sobre o nome dele, apita no Allianz Parque. E o Fernando Antônio Mendes de Sales do Pará apita esse jogo contra o Bragantino, Flamengo e Bragantino. Vão colocar árbitros inexperientes para apitar jogos tão complicados, ainda mais depois da pressão que o Flamengo fez ontem e hoje para a comissão de arbitragem. Fez um elogio ali, mas fez uma crítica, falando que é inadmissível, a vergonha, o pênalti que não foi marcado, e coloca um árbitro lá do Pará. Eu não sei nem quem é esse cara, e o outro também, eu acho que eu vi apitar um jogo ou outro, mas serão esses os árbitros que vão apitar. A comissão de arbitragem definiu no sorteio, né? Eles falam que é sorteio, mas sorteio... eu vou contar pra vocês, viu? A outra coisa, galera, o Bruno Henrique parece que machucou a coxa também, é uma dúvida pro jogo de amanhã. E sobre o Pedro, eu tinha comentado com vocês outro dia, não sei se foi aqui ou foi no Contra Tudo Contra Todos, que o Flamengo vai fazer mistério se ele vai jogar ou não até o fim, tá? Ele vai viajar, agora falaram que vão tentar alguma coisa lá, um treinamento, vão fazer um teste daqui não sei quantos dias. Então assim, o Flamengo não vai entregar isso de mão beijada, eles vão deixar a dúvida ali. Inclusive surge uma dúvida entre torcedores se o Paulinho vai poder jogar, mas o que foi falado é que ele não vai atuar mais esse ano, somente em 2026. Então acho que eles vão trabalhar com isso, com a questão da dúvida. Nessas horas, numa decisão de Libertadores, vale tudo. Então eles não vão entregar de graça, já até confirmaram que ele vai viajar, mas eu não ficaria surpreso dele aparecer no campo não, de verdade. Porque não dá pra confiar no que falam. Mais uma aqui, gente, a Júlia Leandros, que é uma russa que torce para o Palmeiras.
esteve com o Marcão, pai do Gerson. Ela e o irmão dela entrevistaram o pai do jogador que tá no Zenit. E segundo o que ela colocou aqui, ontem tivemos um jantar maravilhoso, postou hoje, mas o jantar foi ontem, aconchegante com o nosso amigo Marcão, pai do Gerson Santos. Conversamos sobre muitas novidades e planos interessantes. Uma nova era está começando. Lembrando que o Gerson não tá muito satisfeito lá no Zenit. O Zenit colocou, tava até insatisfeito com ele também, porque ele não estava treinando direito. O Gerson já chegou lá na Rússia com a cara de pouquíssimos amigos, para falar a verdade. E agora ela coloca aqui que tem novidades, conversar sobre novidades e planos interessantes. O Gerson, que estava sendo convocado direto para a seleção brasileira, acabou indo para o futebol russo e aí sumiu da seleção. Se ele quiser ir para a Copa, ele vai ter que jogar num outro centro que não é a Rússia. E com o Flamengo lá ele brigou, tá? Quando ele saiu por causa da renovação de contrato, que mudou a multa, e o torcedor, a diretoria do Flamengo não quer ver pintado de ouro. E aí sobraria quem? Sobraria Palmeiras, Cruzeiro, outros clubes que teriam que pagar bem ali para ele com certeza. Então a Júlia falou aqui que tem a palmeirense que acompanha o Verdão, tem vários conteúdos que vão ter novidades. Vamos ver, né, gente? O Gerson é um jogador muito bom de bola, é um cara que, né, tem um comportamento meio complicado, mas futebol ele sabe jogar. Então, se entregasse para um treinador, acho que o treinador não recusaria. Ela não está dizendo, tá? Já sendo bem transparente, que tem negociação, que ele está vindo para o Palmeiras, mas a gente sabe que o Zenit está interessado no Riquelme, que o Zenit está interessado no Alan, que ele, se quer ir para uma Copa, não dá para ficar lá. Então, essa aqui foi uma conversa que ela teve ontem com o irmão dela. E ela sendo palmeirense, acho que não colocaria essa conversa se não tivesse nada ali. Quando ela fala isso, pode ser que tenha alguma conversa ali, pode ser que uma coisa eu sei, o Palmeiras não vai pagar milhões de euros pro Zenit para trazer o Gerson em 2026. Isso eu sei que isso não vai acontecer, tá? O valor que pagou no Vitor Roque, se eles quiserem baixar a pedida, envolver algum jogador, quem sabe? Mas sem confirmar informação, porque tem muita gente que gosta de cravar as coisas sem ter absolutamente nada. Mas isso aqui vai chamar a atenção de vários torcedores. E sobre o jogo de amanhã não tenho o que falar, galera. O Palmeiras precisa mudar a postura, tem que ter intensidade. E amanhã no CT, mais uma vez, falando o que eu falei no último vídeo, às 11 horas da manhã, em frente ao CT, os torcedores irão até lá para dar um apoio pro Verdão. Lembrando que depois o Palmeiras vai viajar para o Sul e de lá já vai para o Peru. Amanhã vão faltar 7 dias para a final da Libertadores. Vocês estão loucos? Como é que a gente vai estar amanhã e depois, hein? E esse jogo de amanhã do Palmeiras, a gente precisa ter uma postura melhor, né? O Palmeiras precisa recuperar a confiança, porque futebol só tem confiança jogando bem e o Palmeiras não está atuando bem nesse momento. E o Fluminense vem com alguns desfalques. Vou até ver aqui no GS se tem mais alguns desfalques confirmados do Fluminense. Não se esqueça, você que quer ir ainda assistir final da Libertadores, vou direto. Aponta a sua câmera do seu celular aqui ou vai no primeiro comentário na descrição que eu vou passar um contato para você. Você pode conseguir sim. Voo de Guarulhos para Lima, Guarulhos direto. Você paga em 12 vezes no cartão. Isso mesmo. Então. E ainda tem ingressos, tá? Para quem não sabe, ainda tem ingressos para a partida. Bom, aqui tá dizendo que o Fluminense embarcou está vindo sem o Lúcio e sem o Thiago Silva. É essa informação que tem no momento. E o René também está suspenso. O Fluminense está tendo um bom desempenho em casa e um mau desempenho fora, que o mau desempenho fora continue amanhã. Grande abraço, galera. Tamo junto. Ótimo resto de sexta-feira, ótimo final de semana. Aquele abraço, é nóis.